Quero convidar a igreja a abrirmos a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 8, verso 19. Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 19. Nesta série expositiva que nós temos feito sobre o ministério de Jesus na Galileia, nós estamos considerando somente os textos em que Jesus conversa com alguém ou ele faz algum milagre ou apresenta algum dos seus sermões. Nós não vamos tratar das suas parábolas e de alguns dos seus milagres. Então nós vamos pular uma parte, já que terminamos o capítulo 7, e vamos aqui para o capítulo 8, verso 19. Lembremos de que Jesus está na Galileia. A Galileia é uma das regiões mais pobres do Império Romano na sua época, e é também a região onde ele viveu boa parte da sua vida, pois ele é de Nazaré, e Nazaré ficava na Galileia. O texto trata da família de Jesus, e diz assim: vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Vamos orar. Pai, nós entramos na Tua presença e pedimos que o Senhor venha nos abençoar com a palavra do Senhor, ensinando-nos, Senhor, a andar com o Senhor. Mostra-nos, Senhor Deus, o que significa ser família de Deus na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa semana eu li novamente 2 livros apócrifos, ou pseudepígrafos, como nós costumamos dizer. Livros apócrifos são aqueles que os irmãos conhecem, que tem na Bíblia católica, que são acréscimos ao Antigo Testamento, 2 Macabeus, 1 Macabeus, Tobias, Judite. Esses são os livros que nós chamamos de apócrifos. No entanto, a Igreja Católica chama estes mesmos livros de deuterocanônicos. São os livros que são pela segunda vez considerados inspirados. Os livros que a Igreja Católica chama de apócrifos, nós protestantes chamamos de pseudoepígrafos. Pseudoepígrafos é aqueles que têm uma assinatura falsa. São livros que foram escritos bem depois do período do Novo Testamento, ou do período bíblico, até mesmo no Antigo Testamento, em que pessoas usavam nomes de personagens bíblicos para trazer autoridade para os seus livros, mas que não foram as pessoas que carregam o nome dos livros que realmente os escreveram. Então, essa semana eu li 2. O proto-evangelho de Tiago, que diz que foi Tiago, o irmão de Jesus, que escreveu, ou mais conhecido, popularmente conhecido como o Evangelho da Natividade de Maria. E o outro que eu li é a história de José, o carpinteiro, que é dito que foi o próprio Senhor Jesus que contou lá no Monte das Oliveiras para os apóstolos, há pouco tempo antes da sua crucificação. E eu acho importante mencionar e contar um pouco desses 2 livros apócrifos para os irmãos, exatamente por causa e como pano de fundo desses versículos que nós acabamos de ler aqui no Evangelho de Lucas. O proto-evangelho de Tiago, ou Evangelho da Natividade de Maria, ele tem 2 datas prováveis para que ele tenha sido escrito. A Igreja Católica defende muito que ele foi escrito por volta do ano 60 depois de Cristo, mais ou menos na época em que Paulo estava escrevendo as suas cartas. Outros, porém, dizem que, na verdade, ele é para o final do 2º século, ali na entrada do ano 200, mais ou menos. Gozou de grande estima entre os primeiros cristãos, incluindo Clemente de Alexandria, Orígenes, Justino e Epifânio, em função da sua contribuição para a formação do culto de Maria, ou do ensinamento que a Igreja Católica esposa
da perpétua virgindade de Maria. Qual que é a história desse livro? A obra narra o nascimento de Maria, Maria, a mãe de Jesus. Os nomes dos seus pais, segundo essa obra, são Joaquim, capítulo 1, versículo 1, e Ana, capítulo 2, versículo 1. Ana era estéril. Maria, ao nascer, depois de um ato miraculoso de Deus, é consagrada ao templo aos 3 anos de idade, conforme está escrito no capítulo 7, versículo 2. Sendo criada pelos próprios sacerdotes até completar 12 anos de idade. Um dos sacerdotes que é mencionado o nome é um tal de Anás. Já ouviu falar dele? Que na época de Jesus era o sumo sacerdote. Mas o sumo sacerdote era Caifás. Sim, nós não podemos esquecer que no Antigo Testamento o sumo sacerdote era vitalício. Só trocava o sumo sacerdote quando ele morria. Quando o Império Romano invadiu a Palestina, destituiu o sumo sacerdote Anás e colocou no seu lugar o seu genro Caifás, que é aquele que nós conhecemos bem a sua história. No entanto, você observa na leitura do próprio Novo Testamento que, embora Caifás fosse o sumo sacerdote, ele sempre presta reverência a Anás, porque para os judeus, o sumo sacerdote de fato era Anás, conforme a lei do Antigo Testamento determinava, e não o sumo sacerdote que o Império Romano havia colocado em seu lugar. Então, na história da natividade de Maria, Anás, que na época era secretário do templo, ele faz parte de toda a criação e a educação de Maria, que viveu dos 3 aos 12 anos no templo de Jerusalém. José, então, é escolhido para ser o seu esposo. Havia uma lei que dizia que, enquanto fosse criança, mulheres poderiam estar no templo aos cuidados dos sacerdotes. Mas quando ela entrasse na puberdade, elas não poderiam mais permanecer lá. Então, os sacerdotes precisam arrumar um esposo para Maria. E eles fazem um sorteio muito interessante, usando algumas varas, e a vara escolhida de homens viúvos, porém consagrados a Deus, a vara escolhida foi de José. José, que era um homem de 89 anos de idade. Maria seria a sua segunda esposa. Com a primeira esposa, pois se casou aos 40 anos de idade, ele teve pelo menos 6 filhos, 4 homens e 2 moças. José, então, é escolhido para ser o esposo de Maria, capítulo 9, versículo 1 desse Evangelho da Natividade de Maria. E embora fosse velho e tivesse filhos por ser viúvo, a anunciação feita por Gabriel a Maria, que nós encontramos no Evangelho de Lucas e de Mateus, ela é bem semelhante ao Evangelho de Lucas, e a história continua. Maria aparece grávida, ela tem mais ou menos 14 anos agora, ela fica 2 anos na casa de José, sob a sua proteção, mas ainda não sua esposa. E quando estava próximo de recebê-la, ela aparece grávida, porque o anjo vem falar com Maria num tempo em que José está fora, cuidando do seu serviço de carpintaria. Ao vê-la grávida, ele não sabe o que fazer, e é Anás, guarda bem esse nome, é Anás quem fica sabendo que ela está grávida e leva tanto a José quanto a Maria perante o sinédrio. E eles então são obrigados a tomar as águas amargas. As águas amargas é um ritual que tem lá no Antigo Testamento para ver se houve ou não adultério. Então eles bebiam das águas amargas e iam para as montanhas. Se adoecessem, era sinal de adultério. Se não acontecesse nada, não tinha acontecido nada. E não acontece nada, então José e Maria são declarados oficialmente pelo templo inocentes e vão para casa, e aí acontece a história de Jesus. É esse livro do Evangelho da Natividade de Maria que diz que Jesus nasceu numa caverna e não numa hospedaria, como aparece nos evangelhos. Não encontraram lugar para dormir, então acharam uma caverna,
foram para a caverna. José, um homem de 90 anos de idade, agora com 92, sai procurando uma parteira, e enquanto isso Jesus nasce. Ao nascer, observa-se que Maria continua virgem. E uma mulher chamada Salomé duvida, diz: não, eu só acredito se eu colocar a mão na natureza de Maria, e vocês entenderam o que quer dizer a palavra natureza. E ela coloca a mão na natureza de Maria e o seu braço é instantaneamente carbonizado. Mas ela é uma mulher piedosa, e ela disse: eu preciso do meu braço, me socorre. Nessa hora aparece um anjo, e o anjo diz para Salomé: pegue o menino no colo e você será curada. Ela pega Jesus no colo e o seu braço é descarbonizado. É o primeiro milagre de Jesus. Essa é a história da natividade de Maria. A Igreja Católica usa esse livro para defender que Maria permaneceu virgem após o nascimento do Senhor Jesus. O que vem depois é a história dos magos que vêm do Oriente, e a narrativa é bem parecida com o que acontece no Novo Testamento. O objetivo dessa obra é justificar o conceito da perpétua virgindade de Maria e negar ou obscurecer a perfeita humanidade de Jesus Cristo. Quem lê a obra percebe que ela é muito influenciada por uma heresia que estava aparecendo na igreja, e que o próprio apóstolo Paulo e o apóstolo João haviam combatido, que é o gnosticismo, que diz que a matéria é má, mas o espírito é ruim. Daí, enaltecer as questões da divindade, os milagres, a aparição de anjos, e obscurecer as questões da humanidade. Arrumou-se a história de que José era um homem bem idoso, para que, quando Jesus começasse o seu ministério, ele já houvesse falecido. Então, justificar que Maria não teve outros filhos a não ser Jesus Cristo, e por isso permaneceu virgem o tempo todo. Há várias incoerências das práticas narradas com os respectivos mandamentos no Novo e no Antigo Testamento. A narrativa dessa obra destoa radicalmente da narrativa natural dos evangelhos do Novo Testamento, ao falar, por exemplo, e eu não disse a princípio, que Joaquim e Ana eram pessoas riquíssimas, a ponto de Joaquim, quando Maria nasceu, dar um banquete para toda a alta sociedade de Jerusalém. Ou seja, a filha de Joaquim e Ana era uma celebridade já ao nascer, muito bem conhecida, porque seus pais eram muito conhecidos, inclusive com o apoio e a visita dos sumos sacerdotes nesses eventos importantes do nascimento de Maria. O nome Maria, portanto, segundo este livro, não era desconhecido dos sacerdotes em Jerusalém. Não há precedentes na literatura que eu já li a respeito dos costumes da época de Jesus Cristo, a questão de que era permitido mulheres viverem no templo, como este livro diz que Maria viveu dos 3 aos 12 anos de idade. Mesmo os escritos católicos também é estranho o fato de que Maria era bem conhecida dos sacerdotes, e o Novo Testamento e os evangelhos que nós conhecemos nunca mencionou isso em nenhum momento. Uma sucessão de relatos de milagres usados como âncoras para a divinização de Maria, que o Novo Testamento simplesmente não conhece, desconhece e não narra. Fica evidente que essa obra não pode ter sido escrita antes dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e a linguagem revelada, o tom gnóstico de menosprezo pelas coisas físicas e uma exaltação forte e abundante das coisas sobrenaturais, e o docetismo que mostra que quase tudo é uma visão, uma aparência na sua abordagem literária, soa como estranha para nós. Por quê? Isso tudo é muito estranho, porque Lucas, no prólogo do Evangelho, capítulo 1, versículo 1 a 4, ele afirmou ter feito uma
acurada investigação sobre os fatos da vida de Cristo, a fim de tornar o seu evangelho aceitável pela população. Se Lucas fez uma pesquisa minuciosa a respeito do nascimento, da história do nascimento do Senhor Jesus Cristo, por que ele não menciona uma única vez sequer os fatos narrados nesse Evangelho de Tiago, no Evangelho da Natividade de Maria, que segundo o catolicismo já estava circulando quando Lucas escreveu o seu Evangelho, porque Lucas escreveu o seu Evangelho no ano 70, 10 anos depois do que o catolicismo diz que esse livro foi escrito. Se Lucas foi escrito depois e ele fez uma acurada investigação, nós protestantes perguntamos por que ele não mencionou nada a respeito da história de Maria, a não ser os fatos que nós conhecemos nos evangelhos que estão nas Escrituras Sagradas. Uma razão clara para Lucas não ter conhecimento dessas declarações é que elas simplesmente não existiam quando ele escreveu o seu evangelho no final do primeiro século. São esses evangelhos apócrifos que fizeram uso das suas pesquisas e não o oposto. E é interessante quando você começa a ler esses livros apócrifos e pseudepígrafos, eles são até publicados em português e vendidos nas nossas livrarias evangélicas, eles sempre procuram enfatizar aqueles momentos que a Bíblia não trabalha, para tentar responder ou aguçar a nossa curiosidade a respeito de fatos que a Escritura não julgou importantes trazer para nós. Isso tudo porque o propósito do Evangelho de Lucas é exatamente combater qualquer narrativa da vida de Cristo que procure sobreexaltar a sua divindade em detrimento da sua humanidade. O propósito de Lucas é mostrar que a humanidade de Jesus Cristo foi perfeita, inclusive no que diz respeito às suas relações familiares. E esse é o ponto que eu quero chamar a atenção para introduzir a exposição do texto que nós temos para trabalhar nessa noite. Em sua perfeita humanidade, Cristo vive todas as experiências humanas que nós também vivemos. É assim que Ele nos salva, é assim que nós reaprendemos a nossa humanidade a partir da humanidade do Senhor Jesus Cristo. A minha proposição nessa noite é mostrar nesse texto que o Senhor Jesus responde para nós qual é a sua família. E Ele estabelece o princípio revolucionário do Evangelho, estabelecendo o princípio que rege a família cristã. Vejamos essa questão aqui com 3 afirmações fundamentais presentes no texto bíblico inspirado. Primeiro, a humanidade perfeita de Jesus inclui uma família. Versículo 19, olha só. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. Jesus tinha uma mãe e Jesus tinha irmãos. Quem são os irmãos de Jesus? Quando Lucas disse no capítulo 2, versículo 7, que Maria teve Jesus e que Jesus era o seu primogênito, e que ela enfaixou o seu primogênito e o colocou numa manjedoura, observa que quando a Bíblia fala de Jesus, referindo-se à sua filiação de Maria, a Bíblia chama Jesus de o primogênito de Maria, ou seja, ele é o filho mais velho que Maria teve, o primeiro filho. Agora, sempre que a Bíblia se refere a Jesus em relação a Deus, a Bíblia diz que Jesus é o unigênito de Deus. Ou seja, Deus só teve um filho, Jesus. Se Jesus foi o único filho de Maria, por que a Bíblia o chama de primogênito? Essa é a pergunta que nós fazemos às pessoas que não aceitam e não creem que Jesus tinha uma família normal como as nossas. Então fica claro que Jesus tinha irmãos nascidos de José e Maria. Ele tinha irmãos e irmãs, dentre os quais ele era o primogênito.
Mateus capítulo 13, versículos 55 e versículo 56, é dito o seguinte, quando Jesus prega em Nazaré: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Um outro apócrifo surgido no Egito, lá por volta do século IV, intitulado de A História de José o Carpinteiro, traz uns detalhes interessantes sobre isso. Relata que José tinha, como eu falei, 90 anos de idade quando foi pressionado pelos sacerdotes a receber Maria como a sua esposa. Seu primeiro casamento havia durado 49 anos. Segundo este livro apócrifo, José faleceu com 112 anos de idade em Nazaré, e Jesus foi quem o sepultou junto com os apóstolos, capítulo 13 e capítulo 14 da história de José o carpinteiro. Além disso, esse livro apócrifo menciona que tivera no primeiro casamento 6 filhos, 4 homens, 2 mulheres. Na tradução que eu tenho em casa, diz que foram Judas, Josetos, Tiago e Simão, e que as filhas de José se chamavam Lísia e Lídia, capítulo 2, versículo 3. Outra tradição antiga diz que o nome de uma das irmãs de Jesus era Salomé, e que Salomé acompanhou Jesus quando José e Maria fugiram com ele para o Egito. Matthew Tenney, comentando esse texto, ele diz: quando o texto diz, não estão entre nós todas as suas irmãs, dá a entender que não são apenas 2, são mais. É muito provável que haviam sido 4 irmãos e 4 irmãs, mas isso não pode ser comprovado por nós. A tradução requereria de nós, se fossem apenas 2, não vivem entre nós ambas suas irmãs. Era o natural nas cartas da época do Novo Testamento escrever dessa forma, mas aqui diz todas as suas irmãs, dando a entender que eram mais de 2. Esse fato fica mais claro ainda quando lemos Marcos capítulo 3, versículo 31 e 32, e João capítulo 2, versículo 12. Sua mãe e seus irmãos estavam entre os convidados para as bodas de Caná, quando Jesus faz o seu primeiro milagre. Quando você lê Evangelho de João, capítulo 7, versículo 3, versículo 5, versículo 10, você percebe nitidamente que os irmãos de Jesus não creem nele e não são seus discípulos. Tanto é que um deles se volta para Jesus e diz: por que você não se mostra para o mundo? Pessoas que fazem o que você faz não ficam em segredo. Vai, mostra-se para o mundo, ou seja, vira famoso, fica famoso. Vá para um lugar onde as pessoas vão poder te conhecer. E Jesus responde: olha, a hora de vocês está o tempo todo com vocês, mas a minha hora ainda não chegou. Todavia, logo Jesus não viveu como filho único, super protegido por Maria, mas a sua infância e a sua juventude, elas aconteceram dentro de uma vida familiar humilde, uma família de carpinteiros, porém digna e em pleno acordo com a vontade de Deus. Jesus brincava com seus irmãos, Jesus andava com seus irmãos. Um autor que eu li diz que Tiago é sempre mencionado primeiro, porque Tiago foi o que nasceu primeiro depois de Jesus. E por isso, quando Jesus ressuscita, ele faz questão de ir conversar com Tiago, conforme 1 Coríntios 15. E o Tiago de 1 Coríntios 15 não é Tiago, irmão de João, apóstolo, e nem Tiago, filho de Alfeu, é Tiago, o seu irmão de sangue. Porque ele iria liderar a família com a sua partida. E outra coisa, quando você lê Tiago em Atos capítulo 15, é o irmão do Senhor Jesus que após a sua conversão se torna o pastor da igreja de Jerusalém.
E uma tradição antiga diz que Tiago morreu apedrejado em Jerusalém no ano 60, com mais ou menos 62 anos de idade, se ele era pelo menos 2 anos mais novo do que Jesus. E ele foi denunciado pelo sumo sacerdote como um herege e apedrejado perante o templo de Jerusalém. A epístola de Tiago, que você lê, que é um livro da Bíblia, foi escrito por Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Nos evangelhos nós percebemos que eles não são convertidos. Mas quando você lê Atos capítulo 1, versículo 14, a igreja se reúne, o texto diz que junto com a igreja estava Maria e os irmãos de Jesus. Ou seja, todos eles estão convertidos a Cristo após a ressurreição. E naquele período de 40 dias entre a ressurreição e a ascensão de Jesus, todos eles receberam e aceitaram o Evangelho. O outro irmão de Jesus que vai se destacar na vida da igreja é Judas, o caçula. A carta de Judas que você lê antes do livro de Apocalipse não é de Judas Tadeu, e com certeza não é de Judas Iscariotes, o traidor. É de Judas, o irmão do Senhor, conforme a tradição da igreja. Toda essa fala que eu estou apresentando para os irmãos é para mostrar que a Bíblia ensina que havia sim a família de Jesus e que José não era um homem idoso, quase falecendo, quando ele assumiu a sua paternidade sobre Jesus. Ele era um jovem casado com uma jovem, e ele sim foi o pai do Senhor Jesus durante toda a sua formação. A Bíblia não fala a respeito da sua morte. Este livro, a história de José o carpinteiro, é dito no seu preâmbulo que o próprio Senhor Jesus contou essa história para os apóstolos, e o texto gasta muitos capítulos falando a respeito da sua morte. Como que Jesus chorou e essas coisas todas, mas que não tem nada a ver com o ensinamento do Evangelho. Jesus, Lucas quer mostrar para nós que ele tinha uma família normal. Ele tinha irmãos, ele tinha irmãs, ele tinha pai, ele tinha mãe aqui na terra. E eles, que eram uma família de pecadores, tiveram dificuldades, embora fossem consagrados, tiveram dificuldades com o Senhor Jesus. Você lê em Lucas capítulo 3 o episódio em que Jesus simplesmente some do meio da comitiva da família, e ele é encontrado somente 3 dias depois, e a sua mãe já vem lhe dando bronca. Você deixou a gente nervoso, a gente não sabia onde você estava. E a pergunta de Jesus, aos 12 anos de idade, ela é muito relevante. Ele diz: mas vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Era o primeiro lugar onde eles deveriam procurar Jesus, era no templo, mas foi o último que eles procuraram. O que quer dizer que desde a sua infância e desde a sua adolescência, Jesus já tinha plena consciência de quem ele era. E ele é modelo de fé e de consagração não só para nós adultos. Ele é modelo de fé e consagração para as crianças da igreja, para os adolescentes da igreja e para os jovens da igreja, porque ele viveu a sua infância, a sua adolescência e a sua juventude sem pecado também. O que a Bíblia mostra, comparando João 7 com Atos 1, é que todos os irmãos de Jesus vieram a Cristo e passaram a crer nele. João capítulo 7, versículo 5 diz com todas as letras: os seus irmãos não criam nele. Mas Atos capítulo 1, versículo 14 diz: Maria estava junto com os apóstolos e os seus irmãos, esperando o cumprimento da promessa, em fé. Paulo afirma ter estado com Tiago, o irmão do Senhor, em Jerusalém, e que ele era um reputado coluna daquela igreja, Gálatas capítulo 1, versículo 19, e também Gálatas capítulo 2, versículo 9. Ele mesmo, porém, se apresenta como servo de Cristo em sua epístola, Tiago capítulo 1, versículo 1. Judas, seu irmão, se apresenta na sua carta como servo de Cristo e irmão de Tiago.
Judas, capítulo 1, versículo 1. Como eu disse, Tiago se tornou o pastor da igreja de Jerusalém e uma pessoa relevante na pregação do Evangelho. O que quer dizer que, assim como o Senhor Jesus viveu também com uma família que nem todos creem, como nós também podemos ter esperança de que, pelo nosso testemunho, nossa família venha a Cristo, porque essa também foi a experiência dele. E Ele pode nos socorrer em tudo que a nossa humanidade pecaminosa experimenta, inclusive as questões dentro de casa. Relia de irmão com irmã, você deu para ele, não deu para mim, aquela história toda. Ele pode nos socorrer, inclusive nisto. E como cantava a minha filha mais velha lá em casa, e apesar dessa Joyce que tens, tu te importa comigo também. E é assim que Ele nos trata. Apesar dos irmãos que às vezes parecem atrapalhar, Ele nos socorre. E na família tudo se ajeita. Ele foi bênção na sua família. Então, em primeiro lugar, a humanidade de Jesus requer uma família como a nossa. E Ele teve. A Bíblia testemunha isso para nós. Segundo, na sua humanidade, Jesus conhece o positivo e o negativo da família. O contexto de Mateus e Marcos mostram isso. Lucas não revela o motivo da visita inesperada de Maria e seus irmãos. Aqui simplesmente diz que eles estão lá fora e querem falar com Jesus. Mas quando você lê Marcos, capítulo 3, versículo 21 e 22, abra comigo a sua Bíblia lá, Marcos 3, 21 e 22. Olha como é revelador. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, o que eles ouviram? Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de modo que nem podiam comer. Então a família de Jesus ouviu isto. E saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, está possesso por Beelzebu. Então, por que Maria e seus filhos vieram conversar com Jesus? Lucas não fala nada, mas Marcos diz que eles achavam que Jesus estava perdendo os parafusos da cabeça. E eles vieram prendê-lo e levá-lo para casa, para ver se ele saía dessa vida tumultuada da pregação do Evangelho que ele estava vivendo, porque havia tanta gente para cuidar que ele não tinha tempo sequer para se alimentar direito. E quando mãe fica sabendo que o filho não está se alimentando direito, ela vem correndo. E Maria veio. Então observe que o motivo não era um motivo bom. Eles estavam duvidando da sanidade mental de Jesus. A sua mãe e seus irmãos. E eles vieram para levá-lo à força. Então, Lucas diz, a família está aí fora. Versículo 20. Acompanha comigo aí. E lhe comunicaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Então, Jesus experimenta o bom e o ruim da família, assim como nós experimentamos. O afeto natural de sua mãe e irmãos e a sua preocupação com a sua sanidade física e mental os moveu a tentar retirá-lo da vida pública e providenciar um lugar de repouso e de restauração. William Hendrickson diz que essa é a interpretação mais generosa a respeito do que estava acontecendo ali. Não, eles estão preocupados com ele, vamos levá-lo para um spa para ver se ele melhora. Acabar com seu burnout. Mas William Hendrickson diz, olha, de todas as interpretações que existem dessa afirmação aqui, essa é a mais generosa. As outras são bem menos generosas. Não, Jesus perdeu a sensatez. Os escribas estão dizendo que ele está possesso pelo principal dos demônios. E isso mexeu com Maria. Isso mexeu com os irmãos de Jesus.
nós temos que impedir. Quem sabe isso pode trazer algum problema para nós. Não é assim que a gente pensa? Vai trazer vergonha para a gente. Vamos lá tirar ele dessa situação. Então eles procuram resolver. Eles querem te ver. Nós sempre corremos o risco de colocar os laços familiares acima dos laços do Evangelho e da nossa união com Deus e com Cristo. A família de Cristo, ainda que bem intencionada, ela procurava tirar Jesus de cena. Talvez por vergonha, a nossa reputação está em jogo. O pessoal está falando mal de Jesus, vamos lá tirar ele dessa vida louca que ele entrou. Talvez por causa de precaução, não, vamos tirar para que não aconteça nada pior. Estão xingando ele de endemoniado, o que é que vai ser depois? Vão apedrejá-lo na praça pública? Então vamos tirar o nosso irmão, o nosso filho dessa situação. Mas talvez o mais provável era incredulidade. Os irmãos de Jesus não criam nele. Então eles acham que Jesus perdeu o equilíbrio e agora está se deixando levar pelo que está acontecendo. Quando o critério da relação familiar não é claro, a imposição de costumes, de comportamento, etc., são apresentados pela imposição. Então Jesus conhece o lado bom da família. Ele nasceu num lar onde o pai e a mãe eram piedosos, mas os seus irmãos não criam nele. Só depois. E na família é assim, tem muita coisa boa na família, mas também tem certos desesperos, tem certos perhaps, tem certos talvez, tem certas interrogações que a gente não consegue solucionar. E alguns se revoltam, alguns ficam com raiva, alguns ficam com vergonha, alguns ficam com medo de que vai conhecer o irmão, de que vai conhecer a irmã, de que vai conhecer o pai, de que vai conhecer o filho, por causa de problemas. Na família também tem problemas, a gente tem problemas, não só de saúde, não só financeiros, mas às vezes também de relacionamento uns com os outros. E Jesus viveu isso, para nos salvar e nos curar em meio a tudo isso. Terceiro e último lugar, então Jesus dá uma resposta que assusta. A resposta de Jesus aqui é assustadora. Olha o que ele diz. Versículo 21. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Quem é a minha família? A minha família são todos aqueles que procuram fazer a vontade de Deus. Jesus coloca os laços fraternais acima dos laços sanguíneos. Lá no céu, nós vamos viver o resto e toda a eternidade com os irmãos da fé. É possível que alguns irmãos de sangue não estejam lá conosco. Porque se não se arrependerem dos seus pecados, não entregar a sua vida a Jesus, não entrarão no reino dos céus. Importa-vos nascer de novo, disse o Senhor Jesus. Quando você nasce de novo, você entra numa nova família, a família daqueles que foram perdoados dos seus pecados por meio do sangue do Senhor Jesus. Mateus e Marcos colocam a parábola do semeador logo depois dessa história da família de Jesus querendo levar Jesus com eles. A resposta de Jesus aponta diretamente para o ensino da parábola do semeador no capítulo 8, verso 15, que está antes aqui do texto que nós acabamos de ler. Observe lá na parábola do semeador, versículo 15 aqui do capítulo 8, o que é que Jesus diz? A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido com bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. E aí você lê o versículo 21. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra, que se tornaram o solo, o bom solo,
onde a palavra caiu. Eles ouvem, eles seguem, eles obedecem a palavra do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela está acima de todos os nossos relacionamentos. O que Deus diz na sua palavra, o que Ele ensina na sua palavra que é verdade, deve controlar, deve limitar, deve nortear todos os nossos relacionamentos. Nós nos relacionamos uns com os outros a partir da palavra. Você se relaciona com o seu pai e a sua mãe a partir da palavra. Você se relaciona com o seu filho, o seu marido, com a sua esposa a partir da palavra. Você se relaciona com Deus a partir da palavra. Você se relaciona com o seu patrão, com o seu empregado, com quem quer que seja, a partir da palavra, porque agora a palavra caiu no seu coração. Não é mais a família que está em primeiro lugar, é Jesus que está em primeiro lugar. É a palavra de Jesus que está em primeiro lugar. Este foi o grande problema de Eli, o sumo sacerdote. Os seus filhos não eram piedosos. Os seus filhos mangavam da palavra de Deus. Os seus filhos desobedeciam a palavra de Deus. Seus filhos faziam tudo errado. E ele foi lá e disse: meus filhos, eu estou ouvindo coisas ruins a respeito de vocês, parem com isso. Pastor, mas ele chamou a atenção dos meninos e os meninos continuaram fazendo tudo errado. Papai disse que está com nada. O que Eli tinha que ter feito? Eli tinha que ter destituído os seus filhos do sacerdócio. Mas isso ele não teve coragem de fazer, porque eram seus filhos. Então Deus matou os 3, pelas mãos dos filisteus. E a Bíblia diz que Deus fez isso, porque Eli honrou mais os seus filhos do que a sua palavra. Todas as vezes que nós escolhemos honrar os nossos filhos, honrar os nossos pais, honrar os nossos irmãos de sangue, mais do que a palavra de Deus, nós nos afastamos de Deus. Quantas vezes nós mentimos para esconder pecados e erros do irmão, da irmã, do pai, da mãe, do filho, e assumimos as consequências. Mas Deus está dizendo o seguinte: minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra. É por essa razão que o Evangelho dividiu e continua dividindo famílias. Porque muitos amam muito mais as suas relações com o mundo, inclusive as relações familiares, do que a Deus e a sua palavra. A aceitação do Evangelho muda radicalmente as nossas lealdades, porque elas serão estabelecidas pelo mandamento claro de Deus expresso na sua palavra. Deixa eu mostrar 2 exemplos bíblicos de como que isso funciona. Vou mostrar um exemplo negativo e depois um exemplo positivo. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 a 13, Paulo mostra como o exemplo negativo de como a irmandade da igreja precisa obedecer a palavra acima das aparências e das conveniências. Lançai fora o velho fermento, diz o apóstolo Paulo, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, porque Cristo foi imolado, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, se dizendo irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal nem sequer comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Não se associem com irmãos que frequentam a igreja, mas que querem te levar para uma vida pecaminosa. Não ande com eles, não converse com eles, não coma com eles.
Porque a palavra tem que estar acima de qualquer relação que a gente tenha na vida, inclusive com os irmãos na igreja. Mas olha o exemplo positivo. Por outro lado, assim como a gente tem que ter perdas, nós também teremos ganho, e aí é o texto que nós lemos no início da liturgia. Então Pedro começou a dizer-lhe, depois da história do jovem rico: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Olha a resposta de Jesus. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, 100 vezes mais, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Você vai receber 100 vezes mais irmãos. É o que a Bíblia diz. O que quer dizer que a comunhão da igreja pode sim suprir a falta que os irmãos de casa fazem. E nós que somos pastores experimentamos isso na pele, porque a gente muda de igreja. A igreja de Vila Nova é a 10ª igreja que eu pastoreio. E eu aprendi a encontrar em cada igreja que eu pastoreei pais fora de casa, mães fora de casa. Como o primeiro presbítero que serviu comigo, o seu Alcides Teixeira Mendes, que faleceu agora no começo do ano, e eu fui lá participar do seu sepultamento. Um homem de Deus. Quando a gente se casou e a gente casou, mudou e foi morar lá no fundo do Coador, em Uruaçu, não tinha família. No nosso primeiro Natal, a gente não tinha nem dinheiro para poder ir visitar pai e mãe, porque tinha programação na igreja, tinha peça de Natal na igreja. E como que o pastor sai? Aí passa em frente à minha casa, no dia de Natal, o seu Mário Martins. Pastor, eu sei que vocês estão aí, seus pais estão longe, vocês não podem ir lá. Vem passar o Natal com a gente. Que Natal, gente? Eu tinha uma fazendinha, tinha um churrasco. Foi o nosso primeiro Natal fora de casa. A igreja não se esqueceu de nós, o cêntuplo. Em Rubiataba tinha o Erivaldo. O Erivaldo um dia percebeu que eu estava meio chateado da vida, acabrunhado. Ele: pastor, estou sabendo que tem uma programação com um pastor importante lá em Séries, vou te levar lá. Ele me pôs dentro da Paraty dele e fomos bater lá em Séries. Ele me levou lá. Cuidava da gente. Um dia eu fui brincar com a Joyce, aquela história de colocar a filha em cima dos pés, e aí eu fui pegá-la no colo, desloquei o braço dela e ela começou a gritar de dor. Eu falei: quebrei o braço da minha filha. Ela tinha 1 ano e meio. E aí eu lembrei do Arlindo e liguei para ele. Estava chovendo, Goianésia. Ele saiu da casa dele, tarde da noite, a gente andou todos os 4 hospitais que tinha em Goianésia, atrás de um médico para a Joyce. Ele me levou no carro dele, foi ele que me deu as primeiras lições de volante. Falou: você precisa aprender a dirigir, a igreja tem carro, você tem que aprender a dirigir. Botou o escorte dele na minha mão e na primeira aula eu quase enfiei o escorte na cerca de arame. O carro dele. Pais fora de casa. Lá em casa um dia eu pensei assim: puxa, eu podia comer um doce, né? 15 minutos depois a campainha toca. Dona Terezinha, uma baiana, que falava: oxente, pastor, não gosto quando o senhor prega fora não, uai. E aí ela vinha com 2 coisas. Eu fiz isso lá em casa, era muito. Lembrei do senhor e da sua esposa. Pais fora de casa. A igreja cuida da gente. A igreja lembra da gente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, dos quais eu tenho todo o meu prazer. É o que diz a palavra de Deus. Cada igreja que a gente passa, a gente conhece pessoas maravilhosas. Dona Idalina, 90 anos de idade. Eu achei que eu era um pastor muito bom. Eu falei: vou lá consolar a Dona Idalina. Ela mora sozinha, deve ter solidão, né? Aí eu cheguei lá: Dona Idalina, a senhora sente solidão? Não, pastor, não sinto solidão, não. Eu sou sozinha. Eu não sou solitária. Jesus está comigo todo dia.
Eu que voltei para casa pastoreado. É assim que funciona. A gente conhece pessoas maravilhosas, porque a gente ganha 100 vezes mais. Você ganhou 100 vezes mais. Por isso, quando você for visitar outra igreja, não tenha vergonha nem medo, você está no meio dos irmãos. Eu fui a Angola pregar lá, e a liturgia do culto da igreja presbiteriana do Farol era igualzinha à liturgia da igreja que eu pastoreava aqui em Goiânia. Eu me senti em casa. Foi uma bênção. Fiquei hospedado na casa de 2 irmãos lá em Joanesburgo, na África do Sul. Nem me conheciam. Fiquei hospedado na casa deles, comi na cozinha deles. Eu entendia a metade do que eles falavam em inglês, e eles entendiam 1/3 do que eu falava no meu portinglês. E a comida estava boa. Esqueci meu melhor terno lá. Não deu para ir lá buscar depois. África do Sul. Então, meus irmãos, nossa nova família são os santos que estão na terra. Provérbios, capítulo 18, versículo 24, há amigos que se tornam mais íntimos que irmãos. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que irmãos. Romanos 12, 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. 1 Pedro 1, 22 e 23. A fraternidade, o amor não fingido, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Por quê? Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível. Agora, olha comigo aí o texto de novo do Evangelho de Lucas, o versículo 21. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ponto. O que vem depois é outra história. Observaram comigo que não tem reação de ninguém? Quase todos os parágrafos que eu tenho exposto aqui na igreja, domingo após domingo, dessa série em Lucas, sempre diz que o povo ficou maravilhado, que as pessoas acusaram Jesus, que muitos creram nele, mas aqui, silêncio. Ninguém fala nada, ninguém responde nada, ninguém reage com nada. Por que será? Não há ação de reações. Mas eu diria que o conceito de Jesus chocou a plateia. Espera aí, mais importante que os meus irmãos? Mais importante que a minha bondosa mãe? Mais importante que o meu pai trabalhador? Melhor do que o meu irmão que sempre me protege quando eu faço traquinagem e arte? Nós, nos diálogos anteriores descritos por Lucas entre Jesus e os outros, Lucas quase invariavelmente narra a seguir as reações, mas aqui reina o mais completo silêncio, é um ponto final. Eu creio que é por causa da natureza completamente imprevisível do conceito. Ninguém esperava isso de Jesus. Espera aí, ele está renegando a sua família? Não, ele não está renegando a sua família. Ele está dizendo que tem um conceito maior, que rege todos os demais, a palavra de Deus. O Evangelho nivela tudo e aproxima aqueles que jamais se aproximariam e divide aqueles que pensamos que jamais se dividiriam. O Evangelho quebra todas as barreiras familiares, as barreiras sociais, as barreiras étnicas, as barreiras políticas, as barreiras ideológicas, as barreiras religiosas, todas. Na igreja do Senhor Jesus não tem lugar para discriminação, não tem lugar para menosprezo, não tem lugar para eu achar que sou melhor que o outro irmão porque eu tenho um salário melhor do que ele. Não tem lugar para eu achar que sou melhor porque eu estou há mais tempo na igreja do que ele. O Senhor Jesus diz que aqueles que acham que são os primeiros serão os últimos, e aqueles que parecem ser os últimos serão os primeiros, porque todos são nivelados pelo Evangelho. Por outro lado, sendo membros da família cristã,
por que nós muitas vezes nos dividimos também aqui na igreja? Porque não conseguimos entender e aceitar que o Evangelho nos uniu em Cristo de uma forma muito mais íntima do que poderíamos conceber e aceitar. Nós somos filhos e filhas de Deus. Deus não tem netos, Deus não tem sobrinhos e nós não temos primos, ainda que os irmãos da Igreja Batista vivem falando isso de nós. Primos nada, são irmãos. E quando os batistas chamarem vocês de primo, fala primo não, irmão. Nós somos presbiterianos, para a glória de Deus. Meus irmãos, não somos estranhos mais, porque conhecemos Jesus. Ele é o anfitrião, Ele é o nosso cicerone, é Ele quem nos leva até lá dentro, diz Hebreus, lá pertinho de onde Deus está. Não somos mais separados, não somos mais desconexos, desconectados, mas nós somos irmãos e irmãs em Cristo, filhos e filhas de Deus, o Pai. Então, ao voltar para casa, e eu disse que o sermão ia ser grande, leve 3 coisas para você pensar nessa noite. Primeiro, a seu tempo, todos os irmãos de Jesus vieram à salvação. A seu tempo, persevere. Seus irmãos estão vivos, suas irmãs estão vivas, seus pais estão vivos, seus primos estão vivos. Seja testemunha de Jesus para eles. Tenha esperança. Jesus não desistiu de nenhum deles. E todos eles vieram a Ele. No tempo certo, eles virão. Se você viver o Evangelho diante deles, é muito possível que aqueles que se afastaram volte. As estatísticas estão a nosso favor, não contra nós. Então, isso nos dá esperança para com os nossos familiares. A vida na aliança nos dá a esperança de experimentar as bênçãos também da aliança. Continue orando pelos seus irmãos, pelas suas irmãs, para que eles conheçam Jesus, para que na eternidade estejam conosco nessa família muito maior que a família do Evangelho. Segundo, a palavra de Deus é mandamento, mas também é orientação. A Bíblia é a única regra de fé e conduta dos cristãos. Então, atente para isso. Antes de publicar qualquer coisa no seu Instagram, Facebook, blog, Tumblr, Twitter, Google Groups e todas essas outras coisas, falando mal do povo de Deus. Esses que a gente fica falando mal deles na internet, mas não tem coragem de falar na frente, vai estar tudo lá no céu. E aí? O que você vai fazer com o que você escreveu no Facebook, no Instagram? Deus vai perguntar, por que você falou essas coisas? Não, atente para isso. Quando vir seus filhos fazendo coisas erradas e tiver medo de perdê-los para o mundo, se corrigi-los, corrija-os. Se você se dirige pelo medo de perdê-los, você já os perdeu. Corrija-os. A Bíblia diz que o pai que ama, que a mãe que ama, corrige o filho que está fazendo coisa errada. Corrige porque ama a Deus. E ao corrigir o filho, não só mostra que ama a Deus, como também mostra que o ama verdadeiramente, a ponto de não deixá-lo crescer no caminho do erro. Atente para isso quando preferir defender a honra da família do que a verdade do Evangelho. Quantas vezes a gente perde bênçãos na igreja porque alguém impediu, porque alguém não gostou, porque alguém disse, essa é a tradição, porque alguém falou, a gente sempre fez assim, não vamos fazer diferente. Às vezes, nós damos muito mais ouvidos aos nossos corações pecaminosos do que a palavra de Deus. E perdemos bênçãos por causa disso. Jesus não está dizendo que amar mais a palavra significa não amar os nossos parentes. Mas está dizendo que a forma correta de amar os nossos parentes
especialmente o amor entre pais e filhos, é fazê-lo através da palavra, em obediência à palavra, segundo a palavra, praticando a palavra com eles, no seu relacionamento com eles, porque essa palavra veio de Deus. E por último, o que fazer para enxergar e ser enxergado como membro da família de Cristo? Primeiro, creia no Evangelho e venha para dentro da comunhão de Cristo. A única forma de pertencer à família de Jesus, que ouve a sua palavra, é ouvindo a palavra. Quem ouvir a minha voz, João 5:24, e crer que o Pai me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você entra na família, se arrependendo dos seus pecados, entregando a direção da sua vida a Jesus. Essa é a forma de ser da família de Deus. E mais, pratique e receba uma comunhão eficiente, que a gente tem ensinado constantemente aqui. Um amor que produz grande alegria, um amor que conforta o coração dos irmãos e das irmãs nas suas tribulações, um amor que anima a fé dos cansados continuamente. Pratique a santidade com os outros e você perceberá que eles são notáveis quanto aos santos que há na terra. São eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Você tem tido todo o seu prazer aqui? É uma pergunta justa, honesta, sincera. Você tem sido motivo de prazer para o irmão que está sentado 3 bancos atrás de você? Ou é preocupação? Eu não vou no culto não, porque fulano, beltranoso, ciclaneiro vai estar lá, eu não quero vê-lo. E aí a gente vê um sentando aqui no primeiro banco e o outro sentando lá no último banco. Irmãos, depois de 3 anos a gente tira uma fotografia do templo, apesar de enxergar mal, mas a gente tira. E a gente começa a pensar, por que o fulano está sentado lá, se ele costuma sentar aqui? E aí a gente vai perguntar, né? Por que você sentou num lugar diferente hoje? A resposta, eu queria ver o culto de um lado diferente, noutra perspectiva. Mas depois você vai ver que ele brigou com o marido, com a esposa. Os irmãos, numa reunião do PG, se ofenderam. Uma conversinha na frente do pit dog deu ruim. E aí, o namoro terminou. Tem tantos motivos que a gente arruma para se afastar, mas a Bíblia dá um motivo para a gente se aproximar: Jesus. Jesus. Quem se aproxima de Jesus, se aproxima dos outros. Vamos orar?